Esperamos que tenha tido um almoço agradável e revigorante. Dando continuidade à nossa programação, teremos agora mais uma mesa de exposição. A segunda mesa do dia, com o tema Experiências e Práticas no Atendimento de Pessoas Trans e Travestis. A mediação, Dr. Murilo Nasciuti, da Secretaria Municipal de Saúde de Pariquaraçu. E compondo a mesa, Sr. Felipe Berndes, nutricionista do Núcleo Trans da Unifesp. Senhora Bruna Ursulino de Oliveira, enfermeira e servidora pública do SUS. Senhora Rafaela Fini, assistente social, servidora pública do SUS e conselheira do CRES São Paulo. Boa tarde a todos. Quero saudar o Felipe, que eu estou conhecendo hoje, o Bruna, que eu já conheço já há algum tempo, e dizer da alegria que é poder participar desse momento e fazer a mediação desta outra mesa, né, no sentido de aprofundar a partir das experiências, dos relatos que serão apresentados aqui, para servir como fomento e ideias daquilo que a gente pode, a partir da nossa prática, daquilo que é a nossa realidade, construir esse caminho aqui para o Vale do Ribeira, né? Falando um pouco de mim, só para contextualizar também já um pouquinho no sentido da partilha das experiências, eu sou médico clínico no município de Pariquera, estou atuando no SAI de Pariquera por volta de já 5 anos, e a minha chegada ao SAI foi no contexto da pandemia. O SAI de Pariquera ele já é um SAI que tem mais de 20 anos de existência. Havia um médico que auxiliava nas prescrições e acolhimento das pessoas vivendo com HIV, porém, por ocasião da pandemia, como ele já tinha 65 anos, ele precisou ser afastado. E aí eu já estava como médico em Pariquera e vi o desespero da Elisa, que é a enfermeira lá, atrás de alguém que auxiliasse ela na renovação das prescrições, para que não houvesse perda de continuidade de segmento dos pacientes que estavam sendo acompanhados no ambulatório do SAI de Pariquera. E foi mais ou menos assim que eu fui me aproximando do tema, né, me afinizando ao ambulatório, e aos poucos eu fui me apropriando desse processo, através de formação, conhecimento, né, e hoje eu estou integralmente mergulhado no acompanhamento dos pacientes em Pariquera pelo SAI de Pariquera. E acho que isso já é um dado importante, né, porque a gente tenta esboçar dentro do Vale do Ribeira um processo de criação de um ambulatório, e aí este ambulatório, ele muitas vezes fica se imaginando uma estrutura muito grande, né, ou iniciativas muito grandiosas, ou formações muito consistentes antes que ele aconteça de fato, né, e acho que as experiências elas vão se dando no encontro de pessoas com boa vontade e disposição para e afinidade com o tema para implementar o processo de trabalho, né? Então, a partir dessa provocação, eu vou trazer aqui para os dois participantes algumas pontos de partida, né? Então, a primeira pergunta é o que podemos fazer a partir do que já temos, né? Às vezes a gente fica imaginando uma grande estrutura, mas a partir do que já temos, o que pode ser implementado? No sentido de acolhimento, no sentido de qualificação, no sentido de direcionamento dessa população trans no Vale do Ribeira. Temos uma realidade diversa, né? Uma realidade de 15 municípios, com população heterogênea, dividido de modos diferentes, e uma realidade comum, né? Oferecer a essa população uma referência qualificada de acolhimento, mas que essa referência ela deve vir primeiro do território onde ela ocupa, do lugar onde ela está, o lugar onde ela vive e convive, ela consegue encontrar este acolhimento. Então, a partir daí, o primeiro desafio seria trabalhar com a base, né, o acolhimento qualificado, a compreensão do processo da diversidade, a sensibilização da gestão sobre o tema,
E aí uma coisa importante, eu encerro já essa abertura, contando de como uma iniciativa que nós temos feito agora no mês de novembro, lá em Pariquera, que a equipe do SAI, junto com a Vigilância, está percorrendo as unidades, fazendo encontros com os ACS médicos e a equipe de enfermagem, trabalhando sobre o tema da transexualidade. E aí foi interessante porque a gente foi em duas ESFs que são predominantemente rurais. E a experiência foi muito frutuosa, porque eles conseguiram visualizar ali dentro, apesar de não ser uma população visibilizada, essa demanda dentro da unidade deles. E aí, essa semana mesmo, eles conseguiram fazer um acolhimento de uma pessoa que se identificou como trans, e aí a gente já está abrindo um grupo de acolhimento para qualificação dessa demanda e para servir de referência para essas pessoas. Então, a gente está tentando, com essas iniciativas, sensibilizar primeiro a base, né, afinizando sobre o tema, como lidar com o assunto, como tratar as questões, compreender a abordagem inicial e para onde direcionar essa demanda também. Então, a gente está criando dentro de Pariquera um núcleo de referência justamente como uma iniciativa, ainda que incipiente, mas inicial, para pelo menos conhecer, qualificar e servir de referência para essa população dentro do nosso município. Então, o tema que foi muito importante tratado é, mesmo que essa diversidade ela não seja visibilizada dentro do atendimento comum das unidades básicas de saúde, tratar o tema da diversidade garante ao profissional de saúde um instrumento adequado para tratar todas as outras diversidades que possa existir, né? Então, sensibiliza o profissional no sentido do acolhimento. Então, vou chamar a Bruna agora para contribuir com a experiência dela e partilhar conosco um pouco de todas as experiências que ela teve. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna, saúdo a mesa, né? É uma satisfação imensa estar nesse evento hoje. Isso foi almejado por muitos e muitos anos, né? Não só por mim, mas pela equipe da atenção básica que tem sensibilidade com a causa, né? E eu quero aproveitar aqui para agradecer a presença da Flávia. Não posso deixar de mencionar que toda essa experiência que eu vou relatar aqui para vocês hoje, a maioria foi iniciativa dela com parceria com a saúde, né? E sou enfermeira, né? Esqueci de falar a minha formação. Eu sou enfermeira, hoje eu estou como coordenadora da atenção básica aqui no município de Registro, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Sobre a importância da atenção básica, né? Foi falado muito da questão do ambulatório transexualizador, que é uma necessidade da região. Mas quando a gente fala do ambulatório, como que essa população está sendo acolhida na porta de entrada, né? Porque a atenção básica é a porta de entrada. Quem são, né? A gente tem noção de quantos são, se usa o serviço, né? Então, assim, a ideia hoje é falar sobre a importância da atenção básica. E eu quero deixar vocês bem à vontade, né? Quem quiser interromper para fazer perguntas, sugestões, o que for, o momento é nosso, tá? E aí, aqui... inclusão e cuidado, né? Então, acompanhamento, né? Vou relatar para vocês a experiência que é a UBS da Vila Nova, onde tem 2 PSFs, junto com o CRAS da Vila Nova. Qual que foi a nossa experiência dessa ordenação do cuidado, né? Que é o nosso papel. Tudo começou através de um relato, né? Um relato de uma mulher trans. Então, eu trabalhava numa unidade de saúde de extrema vulnerabilidade, num território de extrema vulnerabilidade, né? Um território onde que é próximo de BR, com prostituição, drogadição. E essa mulher trans me procurou um dia, daqueles dias como qualquer unidade, um caos, lotado, e ela me abordou no meio do corredor e pediu 1 minuto da atenção. É aí que já começa o nosso papel enquanto porta de entrada.
não tinha uma consulta agendada, não estava esperando por aquele atendimento, foi numa demanda espontânea e a equipe estava aberta para acolher essa mulher trans. Então, era uma mulher trans de 31 anos, recém-separada, morava em outro município, era nativa aqui do nosso município, mas tinha ido embora por conta da falta de acesso, né, que ela foi embora, e ela procurou a unidade solicitando ajuda. Por quê? Aonde ela estava morando, ela tinha o acesso ao ambulatório transexualizador. Ela tinha todo esse acesso e ela chegou no município e ela não tinha esse acesso. Então, ela começou a fazer por onde? Por meios próprios, né? Quando a gente nega um acesso, quando a gente não tem o serviço, isso não significa que eles não vão realizar. Então, ela começou a tomar medicação por conta própria. Porém, ela estava sem dinheiro para comprar essa medicação e ela tomava uma medicação que não era indicada, no caso, que é a Perlutan, né? Dá para colocar a luzinha? Não, eu queria a luzinha. Aqui. Ela tomava Perlutan, que não é uma medicação indicada, eu acho que, né, os médicos que estão aqui presentes sabem melhor do que eu. E ela tomava o Perlutan, só que ela estava sem dinheiro para comprar esse Perlutan, e a preocupação dela era voltar a ser menino. Porque ela notou que os peitos estavam diminuindo, porque ela parou de tomar a medicação, né? E como ele não é um medicamento indicado, quando você para de fazer uso da medicação, começa a voltar o que se considera normal para a população. E aí isso deu um gatilho. Meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer com essa demanda? Como que a gente vai resolver isso aqui no município de Registro, na UBS Vila Nova? Todo mundo ficou batendo cabeça, inclusive eu, né? Mas abriu a nossa cabeça para expandir o conhecimento. E aí ver sobre a população trans, que no Brasil enfrenta significativos desafios relacionados ao acesso de saúde, à educação, ao mercado de trabalho. Nessa consulta, uma das aflições dela era também como que ela ia se manter. Ela era profissional do sexo, mas ela não queria ser mais. E ela tinha tentado ir num bairro nobre, aqui em Registro, para conseguir um emprego de doméstica, mas ninguém deu emprego para ela. Então, outro gatilho, a empregabilidade, né? Como que a gente vê a pessoa trans no mercado de trabalho? Então, isso também abriu um leque para nós, né? E a importância da atenção básica como porta de entrada para o SUS, que deve assegurar o atendimento humanizado, livre de discriminação, promover vínculo, acompanhamento longitudinal e articulação com os demais níveis de atenção, né? E também é no território que se fortalece, né, a criação de práticas inclusivas pautadas na equidade. Então, nesse atendimento, a gente se deparou com essa situação. A gente não tinha equidade, a gente não tinha um acesso, a gente não tinha conteúdo sobre o tema, nós não tínhamos nada. E como que a gente vai ser uma porta de entrada se a gente não tinha o básico para ofertar para aquela mulher trans? E aí, em consequência disso, desse relato, nós fizemos várias articulações. Liga na secretaria, liga no CRAS, liga no setor de agendamento, tem endócrino, quem que faz a hormonoterapia, a gente tem referência, a vigilância também nos auxiliou muito, né? E aí, através de uma pessoa, né, que conhecia o serviço do CRT, eu consegui fazer um contato diretamente com eles, para saber no que eles poderiam ajudar essa mulher trans. E aí foi quando eles falaram, não, pode encaminhar para nós. E aí começou a nossa luta. Fizemos encaminhamentos, mandamos e-mail, e corre, vê. E o desespero dessa mulher trans era tanto que a gente também ficou desesperado, porque não é algo que a gente encaminha hoje e vai amanhã. É moroso, demora. Né? E alguns colegas falaram anteriormente, quando a pessoa procura, ela já está vivendo isso. Né? Não foi aquele momento que ela, eu vou lá pedir o processo. Não, ela já vinha passando de toda a situação. E aí a gente conseguiu para o CRT. E, através disso, formou-se uma parceria com a Flávia, na época que trabalhava no CRAS da Vila Nova, porque a paciente ela ia entre o BS Vila Nova e CRAS, o BS Vila Nova e CRAS, para saber quem que podia ajudar. E aí a gente pensou no momento, nós estamos falhando nisso. Nós temos algo no nosso serviço? Então, o que a gente vai fazer para sanar esse problema?
Um detalhe, depois dessa primeira procura dessa paciente, 6 meses, né, depois que ela conseguiu ter esse acesso, mas para uma parceria também muito grande entre eu e Flávia. Ela ligava uma semana, eu ligava outra semana, eu mandava e-mail, ela mandava e-mail, a vigilância também ajudava bastante. Então, a gente fez tipo uma escalinha. Eu mandava um dia, Flávia outro, a vigilância outro, para fazer uma pressão para a gente conseguir esse atendimento. E aí, quais são os desafios, né, que a gente vivenciou naquele momento? A falta de preparo técnico das equipes. Então, as equipes, elas não têm preparo técnico e também tem profissionais que não têm a sensibilidade, né, com a situação. Mas eu ouso dizer que não é só a sensibilidade. Além da sensibilidade, por mais que eu não tenha preparo técnico, por mais que eu não tenha sensibilidade, eu tenho que ter o quê? Tenho que ser humano. Basta eu ser humano. É uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então, eu não preciso me treinar para falar com a população trans. Eu preciso ser humana, né? A ausência de protocolo específico para atendimento trans, porque é algo que a gente vê que é minimizado, né? É algo que a gente vê que, às vezes, é um pouco mais dificultoso do que você implantar um protocolo para a pessoa hipertensa. Práticas cisnormativas e violências simbólicas nos serviços, né? Todos os protocolos são como feminino, masculino, homem ou mulher. Às vezes, até no SINAM, que eu comentei com a vigilância, quando a gente faz uma notificação, ela diz por tipo de relação sexual que aquela pessoa tem. Não se ela é transgênero, se ela é cisgênero, ela só diz pela relação sexual. Então, às vezes, eu posso ser um homem trans e não ter relação sexual. E aí eu não entro no dado. Só se eu tiver relação sexual com homem ou com mulher, né? Isso eu sou menina ou menino, sexo masculino ou feminino. A violência simbólica no de como abordar. Será que eu vou chamar de Bruno ou de Bruno? Ah, eu vou chamar de Bruno porque é o nome que está aqui. Não, vamos perguntar, gente. Na dúvida, pergunta. De como abordar, de ficar olhando, de ficar pensando, comenta com o colega antes de chamar a pessoa. Nossa, mas será que é menino? Mas tem cara de menina. Isso também é um tipo de violência. A não aceitação do nome social, isso não é aceitação. Eu não tenho que aceitar nada. Eu tenho que fazer. Eu não tenho o direito de não aceitar. É o que eu tenho que chamar pelo nome social. A barreira de acesso ao processo transexualizador, número de vagas, né? Dificuldade da distância, porque daí a gente consegue a consulta, tem que agendar o transporte, aquela pessoa também tem que passar de madrugar lá no ambulatório. E aí, às vezes, a dificuldade, se tiver algo que seja semanal, então, toda semana ter que ir para São Paulo. Invisibilidade de dados sobre a identidade de gênero nos registros oficiais. Na época, se eu atendia... Se no cadastro do ESUS colocasse lá como masculino e fosse um homem trans para poder fazer um pré-natal, não podia. Porque os CIDs, os CIAPs, eram pautados de acordo com o sexo. Isso também é uma barreira. A gente vai abrir, né, o nosso serviço, mas o meio que a gente usa para executar esse serviço é fechado. A gente não consegue gerar dados, a gente não consegue, às vezes, prestar um atendimento, registrar corretamente, por conta dessa burocracia dos formulários também. E aí, qual que foi a iniciativa local, né? Do grupo da UBS Vila Nova junto com o CRAS. Então, aí, na época, a gente conversou muito, né, eu e a Flávia, como o CRAS, na unidade de saúde, acho que aqui deve ter alguém que trabalha na atenção básica, quando a gente cria grupos, é um pouquinho difícil a adesão da população nos grupos, né? Às vezes, por conta do horário, 9 horas da manhã, 1 hora da tarde, as pessoas trabalham, têm sua vida. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de adesão da população nos grupos. E no CRAS já é uma rotina, né? Ele já faz um cronograma. Então, Flávia pegou e conversou comigo e falou assim, Bruna, estou pensando em fazer um grupo lá no CRAS da Vila Nova. Se eu estiver mentindo, você me corrige, tá, Flávia? Eu estou pensando em fazer um grupo e aí eu queria uma parceria da saúde. E a gente precisava muito dessa parceria.
né? Porque a gente estava num território onde a gente não sabia quantos que a gente tinha da população trans, não sabíamos quem eram e o que precisavam. Então, foi criado um grupo voltado para a população trans e para a população geral também, porque a gente trabalha, né, com a população trans no grupo, mas a gente tem que trabalhar a população geral também, né, para poder ter a inclusão e tudo mais. Levantamento pelo CRAS e pela UBS do número de pessoas trans naquele momento que podia compor o grupo e articulados dias e horário fixo. Acho que na época era terça-feira, toda terça-feira, às 2h. Isso, todas as terças. Por quê? Também qual que era a ideia para nós da saúde que fosse em dia fixo? Porque a pessoa já tinha como uma referência. Ela já sabia que toda terça-feira, às 2h, ia ter o grupo de trans lá no CRAS da Vila Nova. Então, ficaria aberto para toda a população, não somente daquele território. E qual que era o objetivo? Promover a inclusão social e o acesso à saúde, um espaço seguro para compartilhar experiências, né? Respeito ao nome social, à identidade de gênero, que naquela época, nas unidades de saúde, a gente tinha muita dificuldade da questão do nome social. Os profissionais colocavam se eles achavam que era conveniente, porque eles achavam que isso era um a mais, assim, tipo, algo que não fosse relevante colocar. Realizar uma escuta ativa da necessidade da população. Então, qual que era a ideia do grupo? Às vezes, a gente faz um grupo com questões pautadas, né? E naquele grupo, o que a gente queria, principalmente a gente da saúde? Escutar a necessidade. O que vocês precisam? Quais são as dificuldades? O que a gente não está conseguindo alcançar? O que vocês estão sofrendo na comunidade, na saúde, no social? Porque como que a gente vai planejar algo, né? Como que a gente vai coordenar o cuidado se a gente não sabe do que eles precisam? Então, a gente tem, às vezes, um jeito de querer organizar as coisas do nosso jeito sem escutar o outro. Então, a proposta era fazer essa escuta, né? Fortalecer o vínculo comunitário e o autoestima. E, consequentemente, né, um mapeamento do território para identificar quantas pessoas trans estão no território e onde busca o atendimento e quais são as barreiras. Parcerias intersetoriais. Então, com esse grupo, a gente conseguiu várias parcerias. Com o CRAS mesmo, CREAS, com a Defensoria, que foi através desse grupo que a gente conheceu a Nayara. ONGs e conselhos municipais. A gente conseguiu fazer conversas sobre conferência, né, sobre conferência de saúde, sobre o direito da população trans em participar dos conselhos municipais e de lutar pela causa, de lutar pelo acesso, de lutar pela saúde, né, que está sendo violado em alguns lugares. E aí, o que a saúde desenvolvia nesse grupo? O acolhimento e a escuta, a demanda trazida. Então, numa ida nesses grupos, qual que era a demanda? A gente sempre pensa na população trans, quando entra na unidade de saúde, a gente olha aquela pessoa como uma pessoa possível de PEP, PrEP e teste rápido e IST. A gente só vê isso nessa pessoa. Então, se ela adentra na unidade, a gente vai oferecer teste rápido, a gente vai oferecer preservativo, a gente vai oferecer a PEP, e a gente já vai falar, olha, vai querer, fez acontecer alguma coisa, que ela vai querer o teste rápido. Nós, dificilmente, víamos a população trans como uma pessoa que estivesse com uma dor de barriga, como uma pessoa que estivesse com uma pressão alta, com uma diabetes, como uma pessoa que quisesse fazer um exame de rotina. Porque hoje, quando a gente fala da população trans, é sempre taxado como uma IST. E é isso que a gente quer tirar da atenção básica, e que eles vejam que a população trans tem necessidades como todo mundo, gente. Não é um público à parte. É um acesso integral. E num desses atendimentos, eu estava até comentando agora ali fora, de um homem trans que nunca tinha coletado o Papa Nicolau. E aí eu conversei e ele falou, nunca me ofereceram. Eu achei que não era importante. Agora, se aparece uma mulher na unidade de saúde com idade para coletar Papa Nicolau, a equipe fica em cima. Vai na casa, convoca, chama. E quem convoca o homem trans? Para fazer um rastreamento. Então, isso foram reflexões
que nós fomos fazendo ao longo do grupo, de pautas que eles mesmos traziam. Uma mulher trans perguntou: eu tenho que participar do Novembro Azul? Fico com vergonha de participar. Eu fico com vergonha de participar do Outubro Rosa. Porque daí eu vou vestida de menino, tem um monte de mulher de rosa, e eu não quero usar rosa, eu estou ali. E eles vão perguntar: mas por que eu estou ali? Então, qual que era a ideia de fazer um evento Novembro Azul e Outubro Rosa de rastreamento num mês que não fosse outubro ou novembro? E que não tivesse estipulado pela cor rosa e azul para que eles se sentissem mais à vontade. Discussões sobre preconceitos e barreira no acesso. Depois eu deixei grifadinho aqui, que eu vou mostrar um relato sobre preconceito para vocês. Orientações sobre hormonoterapia e dificuldade de encaminhamentos para o serviço especializado no processo transexualizador. Roda de conversa sobre saúde integral, saúde mental, IST, saúde sexual e reprodutiva. Aqui nessa roda de conversa, nós temos uma mediadora, Nicole, que sempre chamava: ó, Bru, tá na hora de você ir lá falar sobre isso. Chegou gente nova. Sempre ela me sinalizava. Abordagem sobre doenças crônicas não transmissíveis, gente. A população trans também tem pressão alta, também tem diabetes, também precisa ser rastreada, também tem dificuldades. Também precisa passar, às vezes, com um psicólogo que não seja por conta de ser uma pessoa trans. Ela não é somente uma pessoa trans, ela é uma pessoa. E aí a gente encaminha para um serviço que vai atendê-la somente como pessoa trans, mas ela tem outras necessidades também. E isso é papel nosso, da atenção básica, em detectar. Atividades educativas sobre o autocuidado e direito em saúde. Tinha convidados, fono, psicólogo, nutrição. A gente fez até uma visita com a faculdade, né, para ver a questão de parcerias. Informações de como funciona o serviço de saúde. É uma população que procura o serviço. Né? E a equipe, às vezes, não tem aquela fine de poder explicar de como que funcionava o serviço. Então, às vezes, a pessoa frequentava, mas não sabia o que ela podia usar, aonde ela podia se enquadrar, que serviços nós tínhamos, que não era uma prioridade falar sobre o serviço para a população trans. E estímulo à presença em conselhos de saúde, conferências municipais, para ter o quê? Garantia de direito, a visibilidade. Nós estamos aqui. Nós existimos. E aí, num desses grupos, eu tive o relato 2. Então, numa dessa roda de conversa, a gente falando de preconceito. E aí, um homem trans de 42 anos falou bem assim: preconceito deve ser trabalhado com a comunidade, e não somente aqui no grupo. As pessoas costumam falar de preconceito para nós. Sabemos muito bem disso. Olha, eu não pensava assim. Porque daí você está lá num grupo de pessoas trans, vamos falar de preconceito. Opa, nós vivemos preconceito. Nós sabemos muito bem o que é o preconceito. Você tem que falar isso lá para a sociedade que está tendo preconceito com a gente. É eles que têm que ser trabalhados, não somos nós. Isso é verdade. Então, é escutar, gente. A gente tem que escutar para poder planejar, para poder cuidar, para saber direcionar. E, através desse relato, a gente começou a mudar a rota. Consciência crítica. As pessoas trans já vivenciam o preconceito diariamente. Não precisa apenas ouvir sobre eles, mas nós precisamos que a sociedade pare de ser preconceituosa. Necessidade de mudança social. O problema não está nelas, mas na sociedade. O direcionamento das ações. Trabalhar o preconceito somente no grupo é insuficiente. Precisa sensibilizar a comunidade. E aí, através desse relato, na unidade de saúde da Vila Nova, a gente começou a pensar de outra forma. Então, vamos fazer outros tipos de trabalho aonde possa ser incluída a pessoa trans, aonde a gente aproveite qualquer oportunidade que tiver um grupo de perdia, um grupo de gestante, tocar no assunto do preconceito, para que a gente trabalhe a comunidade, para a comunidade melhor atender, melhor acolher essa população. Relato 3. Sempre que procurei o postinho, tive acesso ao psicólogo, mas para mim não adiantou muito, pois ele não podia me ajudar e parecia não me atender. Num desses grupos, uma mulher trans falou: olha, eu sempre vou na unidade de saúde, eles sempre me atendem. Eu fui encaminhada para o psicólogo me atendeu.
Porém, não foi suficiente, porque o profissional não entendia a minha necessidade. Eu fui acolhida, mas aquele profissional ele não estava capacitado, sensível, tratava essa pessoa como se ela estivesse vivendo aquele momento fosse um trauma, como se ela estivesse passando por um trauma. Então, olha, a gente começou a refletir. Tem um acesso garantido, mas será que esse acesso está sendo resolutivo? Será que esse acesso está contemplando a necessidade daquela pessoa? Que não basta só eu ter o acesso, mas eu tenho que ser resolutivo. Eu tenho que resolver aquele problema. Então, isso fez pensar, será que os nossos profissionais têm preparo para isso? Além da formação? Né? E o impacto no vínculo, quando o usuário não se sente compreendido, há quebra de confiança e afastamento do serviço. Então, ele procurou, ele foi. Não adianta falar, mas a gente está lá e ninguém vai. Não, ele foi, ele procurou, porém não conseguiu construir um vínculo. Por quê? Porque ele não foi compreendido por aquele profissional. Então, é algo que a gente tem que refletir e é algo que a gente reflete constantemente. De como que está a nossa assistência? Nós temos que ser porta de entrada. Será que nós estamos sendo porta de entrada resolutiva, literalmente? Ou só nós estamos recebendo a demanda e encaminhando? Porque hoje é isso que acontece. Você recebe o trans e encaminha para o ambulatório. Mas o hipertenso, você recebe, ele tem uma complicação, você encaminha ele para o cardiologista. Mas você vai fazer visita, você acompanha, você quer saber se ele está indo na consulta. Por que a pessoa trans não? Por que a pessoa trans, a partir do momento que ela é encaminhada, ela é da especialidade, ela não é mais da atenção básica? Então, isso também foi uma outra reflexão que a gente fez na época. Relato 4. Quando eu vou no posto de saúde, as pessoas fazem eu ficar esperando e passa um monte de gente na minha frente. Para mim, isso é um preconceito. Então, tinha uma mulher trans que, quando chegava na unidade de saúde, dava o nominho dela na recepção e aguardava. Ela via as pessoas entrando para o acolhimento, entrando para a consulta, e ela ficava lá. Ela achava que ela estava sendo deixada de lado. Pode acontecer isso? Pode. Mas, naquela ocasião, não era. E aí, o que isso mostrou para a gente? Uma vivência subjetiva de discriminação. Para a mulher trans, ser deixada esperando foi interpretado como um preconceito. E isso precisa ser escutado com respeito. Por quê? Porque ela não sabe como que é o funcionamento do serviço. Ela não sabe que se existe algum tipo de classificação. Ela não sabe se, às vezes, ela está sendo deixada para trás porque ela foi classificada como uma não prioridade, ou ela pode esperar um pouco mais do que aquela outra pessoa que não. E isso gera uma inconstância, isso gera uma revolta por falta de entendimento. A falta de informação, o paciente não conhecia os critérios de prioridade estabelecidos pela rotina da UBS, casos de urgência e classificação de risco, risco de ruptura de vínculo, a percepção de injustiça, mesmo que motivada por desconhecimento, pode gerar o afastamento do serviço. E aí, numa dessa fala, a gente fez um trabalho, foi realizada uma conversa na defensoria sobre discriminação, classificação de risco, o processo de trabalho da unidade de saúde, que independente de eu ser trans ou não, eu vou passar na frente de acordo com a minha condição. Então, eu sou uma mulher cis, estou com a pressão alta, eu vou passar na frente daquela mulher trans que está indo para uma orientação, ou vice-versa. E que o que ela sofria ali não era discriminação, era porque ela passou por uma classificação. Atividades desenvolvidas do CRAS, né? O apoio para o acesso ao benefício, né? Do Cadastro Único, Programa de Transferência de Renda, oficina sobre inserção do mercado de trabalho profissional, parceria com instituições locais para encaminhamento de vaga inclusiva, roda de conversa sobre superação de barreira e ambiente de trabalho, encaminhamentos para a defensoria, a Nayara sempre ia lá para nos auxiliar, né? A integração dos serviços de proteção, a avaliação social, né? E o estímulo à presença em conselhos de saúde e conferências municipal. Então, assim, essa questão de intersetorialidade é muito bom. É muito significativo para a atenção básica, porque a gente tinha uma comunicação muito boa. Então, às vezes, a gente conseguia resolver aquele problema junto. Não era um problema só meu, era um problema nosso.
E o que impactou a criação deste grupo, né? O aumento da demanda por serviços de saúde, com maior número de pessoas trans em acompanhamento. Então, lá na unidade tinha uma pessoa que ia sempre. E aí aí começaram a aparecer outras pessoas que começaram a saber do grupo e começaram a procurar atendimento na unidade. E as próprias pessoas trans levavam outras. Essa daqui aconteceu isso. Trouxe essa daqui para ser avaliada, porque está acontecendo isso, isso, isso. Então, se pulverizou e eles começaram a procurar mais o serviço de saúde, mesmo eu não tendo o ambulatório transexualizador para oferecer. Então, é muito o que o Murilo falou, trabalhar com o que tem. A gente trabalhava com o que a gente tinha, com acolhimento, com a escuta, com tratamento agudo por questões que não fosse necessário o ambulatório. E, paralelo a isso, na luta para melhoria de acesso para essa população. Fortalecimento da rede de apoio local, a sensibilização de profissionais da saúde e assistência com abordagem humanizada. Então, a gente começou a trabalhar os profissionais daquela unidade, uma abordagem mais humanizada. Na dúvida, pergunta. Bruna, você quer que eu te chame de Bruna ou de Bruno? É só perguntar. E ser humano. Eu não sei lidar com essas pessoas, a gente escutava. Como se fossem pessoas de outro mundo. Gente, é só ser humano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Multiplicação das informações para pessoas que não aderiram ao grupo. Então, a gente foi conhecendo mais a população e, às vezes, eles precisavam de um certo insumo, de um certo material que ficava com vergonha de ir lá pegar na frente, no caso do preservativo. Não, então pega aqui comigo, vem aqui na sala, deixa separadinho, pega aqui comigo a quantidade que for suficiente. Não precisa ficar se expondo, né? E também a questão da multiplicação das informações. Uma coisa muito legal... Não é porque Nicole está aqui, mas eu sempre falo, é que algo que a gente falava no grupo, Nicole era uma das mediadoras. Ela chegava lá na turma e ela falava, mas não pode fazer isso, mas tem que fazer isso. Bruna, ela está assim, 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 deve ser aquilo que você falou. Então, isso, gente, é educação e saúde. Isso é educação e saúde, todo mundo faz. E isso tem que ser fortalecido na atenção básica. Não precisa eu ter um curso técnico, uma formação para isso. O simples fato de orientar uma pessoa, ela levou a informação lá para o núcleo no qual ela convivia. E as pessoas começaram a me procurar. Olha, Nicole falou isso, isso, isso. Será que eu posso? Pode, não só pode como deve. Então, esse é o nosso papel enquanto atenção básica. Fazer essa educação em saúde. Criação do grupo condutor regional de identidade e vivência trans. Então, eu ouso dizer para vocês que hoje, esse evento está acontecendo hoje, esse grupo foi criado, a gente está se conhecendo hoje, e grande parte de tudo isso foi através daquele primeiro relato. Foi através daquele primeiro relato que abriu o leque, que foi o guarda-chuva, como a gente escutou de manhã. Então, foi através daquele relato que a gente começou a ir atrás de informações, atrás de melhoria, começou a conhecer pessoas que tinham sensibilidade com a causa. E aí, hoje, nós estamos aqui. Então, para nós, isso é um ganho muito grande. Porque tudo isso começou, se eu não me engano, acho que em 2022 para 2023, por aí. E aí, hoje, nós estamos nesse evento no município de Registro, no Vale do Ribeira, um território extremamente conservador. Se Bruna falou que lá em Taboão da Serra é conservador, aqui é o triplo de conservação. Perdão. Aqui é o triplo de conservação. E aí a gente está fazendo um evento voltado para a população trans, para adquirir conhecimento e para ir atrás de melhoria. Então, para mim, isso é muito gratificante, é um avanço extremo para a nossa saúde do Vale do Ribeira. E quais são os próximos passos, né? Formação continuada para os profissionais da atenção básica, a ampliação. Então, a gente já começou a fazer discussões, né? Isso acontece na OBS da Vila Nova e no CRAS da Vila Nova, mas agora, como coordenação, eu estou expandindo para as outras unidades de saúde. Então, as unidades estão levantando quantos que eles têm de população, começando a criar o grupo para garantir o acesso na base, na ponta, para a gente escutar as dificuldades, as demandas, melhorar o nosso acesso, para daí a gente também conseguir fazer uma referência resolutiva e não esquecer que, mesmo ele sendo referenciado, ele continua sendo nosso.
Até ele estar no território, ele sempre vai ser nosso. Não é porque ele foi para o ambulatório que ele deixa de ser um paciente nosso. Articulação com políticas públicas municipais para melhorar também a questão dos nossos protocolos, dos nossos fluxos e formulários, né, que são muito cisnormativos. Monitoramento das ações de escuta contínua. Construir uma atenção básica inclusiva, onde todas as pessoas sejam acolhidas com respeito e equidade, para todo mundo. Não é só para o idoso, para a gestante, para a criança, para o hipertenso. É para todos. A inclusão começa pela escuta e o respeito. Então, como que eu vou incluir alguém se eu não sei o que acontece? Quem é aquela pessoa? A atenção básica precisa ser transformada para acolher todas as identidades. O grupo da Vila Nova é um exemplo de como a comunidade pode ser protagonista na mudança. Então, através desse grupo, a população trans teve muita visibilidade no território. Outras unidades entravam em contato com a gente para saber como que a gente estava fazendo, o que eles precisavam fazer. Documentários que foram realizados, participação de evento, né? A luta pela empregabilidade, porque não adianta a gente dar um acesso à saúde, mas e como que a gente vai dar condição de vida para essa pessoa? Ela quer trabalhar. Então, você imagina, a comparação que essa mulher trans fez comigo foi algo que me deixou impactada no resto do dia. Ela falou, Bruna, se for eu e você, lá no bairro tal, pedir um emprego para fazer uma faxina, vocês acham que eles vão empregar quem? Eu ou você? Então, antes da gente julgar e falar que não quer, que está lá porque quer, a gente dá condição para isso? Existem empresas que estão empregando? Existe a oferta de educação para essa população? Aqui a fotinho. Olha o Nicole aqui, gente. Esse daqui é o grupo que teve... Essa aqui é a médica do teleatendimento. Então, esse grupo foi na unidade de saúde que teve. Um dos convites, né? Hoje a Luciana, que está... Não posso esquecer de falar da Luciana, pelo amor de Deus. Hoje a Luciana, que está à frente, que me dá todo o apoio, né? Sempre a gente troca figurinhas. Ela que está ordenando o grupo. Aqui, eu aqui no meinho. Ai, Nayara. Nayara com o cabelo curtinho. Bia. Ó, Flavinha. Amanda. E a iniciativa para criar esse grupo foi da Flávia, da assistente social, e a equipe do CRAS, e em parceria comigo, enquanto eu estava como enfermeira da UBS Vila Nova. Eu fico muito feliz em saber que hoje ainda continua esse serviço, e a ideia é que a gente continue fortalecendo mais e mais e mais esse acesso. Obrigada, gente. Espero que...